Maio de 1940. As forças alemãs controlam a maior parte da Europa. A Polônia foi esmagada em semanas. A França caiu em apenas 40 dias. O exército britânico foi empurrado para o mar em Dunkerque. A Alemanha parece imparável. 5 anos depois, o cenário muda. Berlim está em ruínas. O exército alemão deixou de existir. A liderança nazista está morta. O país agora está dividido e ocupado por forças estrangeiras. O que aconteceu entre esses dois momentos? Não foi má sorte. Não foi apenas a superioridade tática dos inimigos. Também não foi a bomba atômica, que nunca chegou a ser usada no teatro europeu. O motivo foi uma incompetência estratégica sistemática em uma escala que o mundo jamais viu. Entre 1940 e 1945, ocorreu uma sequência de decisões desastrosas. Cada escolha foi pior que a anterior. Elas transformaram uma vitória que parecia certa em uma derrota catastrófica. Este relato mostra exatamente como a máquina militar mais poderosa da história se autodestruiu. A queda não veio apenas de derrotas no campo de batalha, ela veio de 10 erros estratégicos tão profundos que a derrota se tornou matematicamente inevitável. É preciso entender um ponto crucial. Esses não foram erros aleatórios, eles estavam conectados. Cada erro tornava o próximo mais provável. Cada falha deixava a Alemanha em uma posição mais fraca para a decisão seguinte. Em 1943, a trajetória já estava traçada. O fim era previsível. À primeira vista, a vitória era garantida. Mas na prática, o colapso era uma questão de tempo. A questão central não é se a Alemanha perdeu. A pergunta real é: eles poderiam ter vencido se apenas uma dessas decisões fosse diferente? A resposta pode ser surpreendente. O ponto de partida é a maior oportunidade perdida em toda a história militar. Se você busca análises profundas sobre a estratégia da Segunda Guerra Mundial, com base em fontes primárias e pesquisas acadêmicas, inscreva-se no canal. Isso ajuda o crescimento deste trabalho e sinaliza o interesse por conteúdos técnicos. Ao longo da lista, deixe um comentário sobre qual erro foi o mais fatal. O primeiro grande erro começa agora. Verão de 1940. A França assina a rendição. O exército britânico foge por Dunkerque, deixando para trás tanques, caminhões e artilharia pesada nas areias da praia. A Grã-Bretanha está isolada. A Alemanha agora domina toda a costa europeia, da Noruega até a fronteira com a Espanha. O exército alemão é a força terrestre mais poderosa do planeta. No ar, a Luftwaffe possui mais aviões que a RAF, mas os números escondem uma falha crítica. Os caças alemães têm autonomia limitada. Eles conseguem voar sobre o solo britânico por apenas 20 minutos antes do combustível acabar. Enquanto isso, as fábricas inglesas operam dia e noite. Elas produzem novos caças mais rápido do que os alemães conseguem derrubá-los. Este era o momento decisivo, mas a Alemanha hesita. Por que não invadiram quando a Grã-Bretanha estava vulnerável? À primeira vista, uma oportunidade de ouro, mas na prática, um pesadelo logístico. A resposta expõe uma fraqueza estrutural do comando alemão. Um erro que custaria o resultado de toda a guerra. É preciso entender a gravidade da situação. O plano de invasão tinha nome: Operação Leão Marinho. Adolf Hitler assinou a diretriz no dia 16 de julho de 1940. A data marcada para o desembarque era setembro. O plano exigia 3 condições obrigatórias e simultâneas. Primeiro, superioridade aérea total sobre o Canal da Mancha. Segundo, controle naval para proteger os navios de transporte. Terceiro, baterias de artilharia dominando o estreito entre Dover e Calais. Ouvia-se o som dos motores, mas o mar continuava vazio. A Alemanha não cumpriu nenhuma dessas exigências. Sem o controle dos céus e das águas, os barcos de transporte seriam alvos fáceis. Na filmagem da época, nota-se, os soldados alemães treinam em barcaças de rio, inadequadas para o mar aberto. Não havia caminho de volta. A Luftwaffe iniciou então a fase de bombardeios massivos. A Batalha da Grã-Bretanha tinha começado. Destruir a Royal Air Force ainda no solo. Esse era o plano inicial. Não funcionou. A RAF reagiu com força total. E algo inesperado aconteceu nos céus da Inglaterra. Quanto mais a batalha avançava, mais os britânicos se fortaleciam. Por que a resistência não quebrava? A resposta estava nas fábricas. As linhas de montagem entregavam aviões novos em uma velocidade maior do que a Alemanha conseguia abater. O apoio externo mudou o cenário.
Suprimentos americanos começaram a desembarcar nos portos. Pilotos da Polônia, da Tchecoslováquia e de várias nações da Commonwealth entraram no cockpit. Na prática, a Força Aérea Britânica estava se tornando internacional. Setembro de 1940. Nessa data, a Luftwaffe percebeu o fracasso. Eles não tinham a superioridade aérea. O comando alemão adiou a invasão uma vez, depois adiou de novo. Então, Berlim tomou uma decisão que mudou o rumo do conflito. Eles desistiram. Não houve um anúncio oficial ou uma rendição diplomática. A invasão nunca foi formalmente cancelada nos papéis, mas o alto escalão nazista já tinha outros planos em mente. O que a maioria das pessoas não entende sobre esse momento? O problema real não foi apenas o fracasso do ataque. O erro estava na estrutura. O sistema militar alemão, composto pelo exército, marinha e força aérea, simplesmente não conseguia entrar em acordo sobre como invadir. A Kriegsmarine, a marinha alemã, era uma força continental voltada para a defesa de costas. Eles não possuíam experiência em operações anfíbias de grande escala. No quadro geral, a frota de invasão era improvisada. Eles reuniram barcaças de rio, rebocadores e navios mercantes adaptados. Ouve-se o som de discussões em gabinetes fechados. A Luftwaffe, o exército e a marinha planejavam 3 invasões diferentes ao mesmo tempo. Não havia coordenação centralizada, eles não tinham o equipamento necessário e, fundamentalmente, não entendiam a complexidade da operação que tentavam executar. À primeira vista, parecia uma pausa estratégica, mas, na prática, foi o começo do fim. A sobrevivência da Grã-Bretanha garantiu a derrota final da Alemanha. Isso aconteceu porque cada mês extra de resistência trazia 3 consequências fatais para Hitler. Suprimentos americanos inundavam os portos britânicos. As fábricas da ilha batiam recordes de produção. A vantagem alemã desaparecia a cada dia que passava. Os eventos aceleraram. Não havia mais caminho de volta para o Terceiro Reich. Assim, o Canal da Mancha se tornou uma barreira intransponível. 1944. O dia D começa. Milhares de navios partem da costa britânica em direção à França. 1943. Bombardeiros americanos decolam de pistas inglesas para destruir cidades alemãs. A Grã-Bretanha era a base de operações, o trampolim para a invasão da Europa. Mas o alto comando alemão ignorou esses fatos no verão de 1940. Eles estavam prestes a tomar uma decisão pior. Uma escolha catastrófica que definiria o restante do conflito. A Alemanha decidiu invadir o maior país da Terra enquanto ainda lutava contra os britânicos. Por que dividir as forças em 2 frentes? Os generais acreditavam na vitória rápida, mas a realidade estratégica foi esmagada pela ideologia política. 22 de junho de 1941, 3h15 da manhã. Mais de 3 milhões de soldados alemães cruzam a fronteira soviética. É a maior invasão militar da história da humanidade. O alto comando alemão faz uma estimativa otimista. Eles calculam que a guerra terminará em 6 ou 8 semanas. Na filmagem da época, nota-se o clima de confiança. Hitler afirma: basta darmos um chute na porta e toda a estrutura podre desabará. Ele estava errado. Um erro histórico que mudaria o rumo da civilização. À primeira vista, parecia um plano sólido, mas na prática era um suicídio logístico. O plano de invasão revela a falha. O Estado-Maior alemão calculou que a União Soviética possuía grandes reservas de homens. A estimativa deles era de 2 milhões de reservistas mobilizados em 6 meses. O número real era muito diferente. Não havia margem para erro. Os alemães analisavam mapas e tabelas de produção, eles viam o tamanho do território, mas ignoravam a capacidade de regeneração do Exército Vermelho. A inteligência alemã subestimou o inimigo de forma brutal. As divisões avançavam pelo barro e pela poeira, acreditando que o colapso soviético aconteceria a qualquer momento. Ouve-se o barulho dos motores dos tanques Panzer cruzando as estepes. O plano previa uma vitória relâmpago antes do inverno, mas a escala do problema era maior do que qualquer simulação. Os alemães esperavam encontrar 2 milhões de soldados. Eles encontraram uma nação inteira em armas. A logística começou a falhar nos primeiros meses. Os trilhos das ferrovias soviéticas tinham larguras diferentes das alemãs. O suprimento não chegava, a munição acabava, a comida apodrecia nos comboios parados. Mas isso era apenas o começo.
os eventos aceleraram para o desastre. O erro de cálculo sobre as reservas soviéticas não foi um detalhe técnico, foi a base de um plano que levaria o Terceiro Reich ao fim. Eles erraram por um fator de 12. Mas o detalhe mais impressionante vem agora. Oficiais de logística alemães emitiram um aviso claro. As linhas de suprimento não suportariam uma invasão além de 480 quilômetros. A distância da fronteira alemã até Moscou era de quase 1.000 quilômetros. Planejadores militares profissionais analisaram os dados e deram o veredito. Isso é impossível. Por que a invasão continuou mesmo assim? Havia uma crença cega. A resposta curta. Todo o plano dependia de uma premissa ideológica. Os líderes acreditavam que o Estado soviético era uma estrutura podre, achavam que o governo desmoronaria sob a primeira pressão. Consideravam a população eslava inferior e a liderança de Stalin incompetente. Nada disso era verdade. A invasão começou em junho. Em dezembro, as forças alemãs estavam nos arredores de Moscou. No mapa, a linha de frente parecia avançada. No chão, a realidade era outra. Homens congelando, sem munição, sem comida, exaustos. A vitória rápida não aconteceu. O governo soviético não caiu. Stalin permaneceu no Kremlin. Em vez de recuar, as forças soviéticas lançaram um contra-ataque massivo. A Alemanha agora enfrentava o pior cenário possível. Guerra em duas frentes, a Grã-Bretanha a oeste, a União Soviética a leste. Todos os princípios da estratégia militar dizem para nunca fazer isso. Você não abre uma segunda frente antes de encerrar a primeira. Mas a Alemanha ignorou a lógica. À primeira vista, era um erro tático, mas na prática, era um suicídio planejado. Na filmagem da época, nota-se, soldados alemães usam jornais sob a farda para tentar barrar o frio. Ouve-se o som constante do vento nas planícies russas. Os tanques pararam porque o óleo congelou nos motores. A situação era crítica, mas, 5 meses depois, eles tomaram uma decisão ainda mais inexplicável. A Alemanha já lutava em duas frentes. Em dezembro de 1941, eles estavam prestes a abrir a terceira. Não havia mais volta. 1941. Nesse ano, a Alemanha tomou uma decisão que historiadores militares ainda tentam decifrar. O Terceiro Reich declarou guerra aos Estados Unidos da América. Foi um ato voluntário. Por que Hitler faria isso? Parecia um suicídio estratégico, mas a resposta revela uma das maiores falhas de inteligência da história militar. 7 de dezembro de 1941. O Japão ataca Pearl Harbor. No dia seguinte, os Estados Unidos declaram guerra formalmente contra o Japão. Naquele momento, a Alemanha não estava em guerra com os americanos. O tratado da Alemanha com o Japão era o Pacto Tripartite, era uma aliança defensiva. O artigo 3 era claro, a Alemanha só era obrigada a intervir se o Japão fosse atacado. Mas o Japão foi o agressor. Juridicamente, os alemães tinham uma saída legal. Eles poderiam ter ignorado o conflito no Pacífico. 4 dias depois, em 11 de dezembro, a decisão foi tomada. A Alemanha declarou guerra aos Estados Unidos mesmo assim. No quadro geral, isso era um desastre logístico. Os Estados Unidos possuíam a maior economia industrial do planeta. As fábricas americanas tinham capacidade para produzir 3 ou 4 vezes mais que as alemãs. Era uma força bruta impossível de ignorar. À primeira vista, a Alemanha parecia poderosa, mas na prática, ela estava isolada geograficamente. A Alemanha não tinha meios para atingir o território americano. Faltava uma marinha capaz de cruzar o Oceano Atlântico com força de invasão. Não havia uma força aérea com alcance para bombardear Washington ou Nova York. Nenhum soldado alemão conseguiria desembarcar na América do Norte. O cenário inverso era letal. Os Estados Unidos podiam alcançar a Europa. Bombardeiros americanos tinham autonomia para atingir Berlim. Navios americanos podiam abastecer a Grã-Bretanha sem parar. Tropas americanas tinham capacidade de desembarque em solo europeu. O cálculo estratégico era simples e devastador. A Alemanha declarou guerra a um inimigo que ela não podia tocar. Mas esse inimigo podia com certeza revidar o golpe. Na filmagem da época, nota-se, Hitler discursa com confiança no Reichstag, mas os números mostravam outra realidade. Por que uma liderança militar aceitaria esse risco? A arrogância obscureceu a matemática. A partir dali, o destino do Reich estava selado. Março de 1941, 9 meses antes do ataque a Pearl Harbor. Naquela data, representantes dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha se reuniram em Washington para conversas militares secretas.
O codinome do encontro era Conferência ABC-1. Ali, um plano estratégico foi selado no papel. O acordo era direto. Se os Estados Unidos entrassem no conflito, o objetivo principal seria a derrota rápida da Alemanha. A prioridade absoluta era a Europa. O governo americano decidiu que a Alemanha seria o alvo número 1. Toda a força da indústria dos Estados Unidos seria canalizada para um único fim: esmagar o poderio militar alemão. Não era apenas uma ideia ou uma possibilidade. Era uma estrutura estratégica assinada e ratificada. Quando a Alemanha declarou guerra em dezembro, o erro foi fatal. Hitler não apenas colocou os americanos no conflito, ele ativou um mecanismo que já estava pronto para destruí-lo. Poucas horas após a declaração alemã, o Congresso dos Estados Unidos se reuniu em Washington. No Senado, a votação foi rápida: 88 votos a favor, 0 contra. Na Câmara dos Representantes, o resultado foi o mesmo: 393 votos a favor, 0 contra. Nenhum voto dissidente foi registrado. A declaração de guerra da Alemanha conseguiu o que o governo Roosevelt não conseguia sozinho. Ela unificou a nação inteira em questão de minutos. O país estava pronto para o esforço total de guerra. Agora, a Alemanha enfrentava simultaneamente a Grã-Bretanha, a União Soviética e os Estados Unidos. O cenário era crítico, mas o pior estava por vir no leste. A frente soviética estava prestes a revelar um erro de cálculo catastrófico do alto comando alemão. Enquanto Hitler declarava guerra a novos inimigos, algo se movia no interior da União Soviética. A inteligência alemã afirmava que aquilo era impossível. Na prática, o que estava acontecendo mudaria o rumo do conflito. Ouve-se o som de máquinas pesadas e trens em movimento. Milhares de fábricas estavam sendo transportadas para os Montes Urais. A história que a maioria dos historiadores conhece começava a ser escrita com aço e sangue. Foi o fim de qualquer chance de vitória alemã. Junho de 1941. Nessa data, a Alemanha perdeu a guerra no leste antes mesmo da primeira grande batalha terminar. Não foi uma falha tática, foi o resultado da maior operação industrial da história humana. Por que a Wehrmacht não conseguiu parar a produção soviética? O plano alemão previa a captura rápida das zonas industriais, mas o que eles encontraram foram galpões vazios e trilhos arrancados. O comando soviético ordenou uma retirada total da infraestrutura. No verão de 1941, operários começaram a desmontar fábricas inteiras sob o som da artilharia. Não levaram apenas as máquinas, eles carregaram as estruturas metálicas, as ferramentas, os arquivos técnicos e os engenheiros. Milhares de trens partiram para o leste. Um exemplo específico: a fábrica de tanques T-34 em Kharkov. Esta unidade produzia a arma mais letal do Exército Vermelho. Com as tropas alemãs nos arredores da cidade, os planejadores tomaram a decisão. Toda a planta industrial seria movida para os Montes Urais. A distância era de 2.000 quilômetros. No quadro da época, nota-se o caos. Trens superlotados avançando sob ataques aéreos. 30.000 operários foram transferidos. 10.000 máquinas operatrizes foram içadas para os vagões. O projetista-chefe, Alexander Morozov, coordenou o embarque pessoalmente enquanto os prédios vizinhos eram bombardeados. Mas isso era apenas o começo. Considere a usina siderúrgica de Chelyabinsk. O aço produzido ali era vital para a blindagem dos tanques. O governo deu um prazo de 75 dias para os operários desmontarem, transportarem e reconstruírem a estrutura completa em uma região deserta. Na prática, eles ignoraram o prazo original. Os trabalhadores ergueram os novos fornos em apenas 56 dias. No vídeo de arquivo, observa-se: os homens trabalhavam na neve, instalando máquinas antes mesmo de os telhados das novas fábricas serem construídos. Ouve-se o barulho constante de marretas e soldas, sob temperaturas de 30 graus abaixo de zero. Não havia margem para erro. À primeira vista, parecia uma fuga desesperada, mas na prática foi o nascimento de uma potência industrial inalcançável. Enquanto Hitler contava com a logística de estradas destruídas, Stalin movia suas indústrias para além do alcance dos bombardeiros alemães. Depois, a situação piorou para Berlim. Quando os alemães finalmente capturaram as cidades do oeste, não havia mais o que saquear. A capacidade produtiva soviética já estava operando com força total na Sibéria. Os tanques começaram a sair das linhas de montagem em números impossíveis de igualar. Assim, o destino da frente oriental foi selado em um pátio de trens, 1.500 fábricas movidas, milhões de toneladas de aço atravessando um país do tamanho de um continente.
Os soviéticos desmontaram sua indústria e a reconstruíram do zero em menos de 60 dias. Por que o Terceiro Reich não previu isso? A resposta é logística. Mas a execução foi pura sobrevivência, trabalho ininterrupto, 24 horas por dia. Os operários viviam em barracas de lona sobre o solo congelado. No quadro, vê-se o inverno siberiano. O metal gruda na pele. Eles assentaram novos trilhos de ferro, remontaram 18 oficinas mecânicas e conectaram sistemas de ar comprimido. Tudo isso enquanto a temperatura caía abaixo de zero. Mas isso era apenas o começo. No final de 1941, essas fábricas deslocadas já operavam em força total. Elas produziam tanques, aviões e munição em uma escala industrial sem precedentes. Os números de produção são brutais. Em 1942, a União Soviética fabricou 24.851 tanques. A Alemanha produziu 5.452. Não é um erro de digitação. Os soviéticos construíram quase 5 tanques para cada unidade alemã. A disparidade era absoluta. A produção de aeronaves soviéticas dobrou a taxa alemã. A artilharia favorecia os soviéticos, armas leves favoreciam os soviéticos, a munição favorecia os soviéticos. À primeira vista, a Wehrmacht vencia as batalhas, mas na prática, a Alemanha estava perdendo a guerra de desgaste. As forças alemãs destruíam o equipamento soviético no campo de batalha. Porém, faziam isso mais devagar do que a União Soviética repunha as perdas. Enquanto a produção russa acelerava, a alemã estagnava sob bombardeios e falta de recursos. Havia um detalhe que a inteligência alemã ignorou completamente, algo que os americanos notaram cedo demais. No final de 1940 e início de 1941, adidos militares dos Estados Unidos em Moscou relataram uma anomalia. Eles viram trens carregados de maquinário pesado. Viram comboios de trabalhadores qualificados indo em direção ao leste para os Montes Urais. Ouve-se o som do vapor das locomotivas partindo. Meses antes do início da Operação Barbarossa, o comando soviético já preparava a retirada industrial. A estratégia russa não foi um improviso, foi um plano de fuga executado antes do primeiro tiro ser disparado. 1942. A Alemanha enfrentava agora um inimigo com capacidade de produção superior e reservas humanas ilimitadas. Mas fábricas sozinhas não vencem batalhas, táticas vencem, estratégia vence, liderança militar profissional vence. Onde estava o erro fatal da Alemanha? Enquanto os soviéticos aprendiam a confiar em seus generais, Berlim fazia o oposto. A reputação do exército alemão foi construída sobre a Auftragstaktik, o comando baseado em missão. O conceito era direto. Dê um objetivo ao comandante subordinado, confie na sua capacidade técnica e não interfira nos detalhes. Foi esse sistema que tornou a máquina de guerra alemã imbatível em 1939 e 1940. Em 1942, essa estrutura estava em ruínas. Como isso funcionava na prática? Verão de 1942, as forças alemãs avançam em direção a Stalingrado e aos campos de petróleo do Cáucaso. O plano exige a divisão das tropas entre 2 alvos distintos. Oficiais de carreira protestam. Eles afirmam que isso viola a doutrina básica de guerra. Não se divide a força principal durante um ataque. A ordem superior ignora os avisos. Dividam as forças. Isso aconteceu repetidamente. Dezembro de 1941. As tropas alemãs estão nos arredores de Moscou sob um inverno russo brutal. Os generais solicitam permissão para recuar. Eles querem posições defensivas seguras para reagrupar e esperar a primavera. A resposta foi curta. Não. Mantenham todas as posições, sem retiradas. À primeira vista, uma ordem de resistência, mas na prática, uma sentença de morte. Milhares de soldados alemães morreram congelados. Eles defendiam pedaços de terra sem qualquer valor estratégico. O equipamento parou de funcionar e foi abandonado na neve. Unidades inteiras foram aniquiladas protegendo postos que poderiam ser retomados meses depois. No registro histórico, nota-se o padrão. O julgamento militar profissional foi substituído pela determinação ideológica. O comando técnico deu lugar à vontade política cega. Mas havia algo ainda mais impressionante acontecendo do outro lado da linha de frente. Enquanto a liderança alemã se fechava, os soviéticos começavam a mudar o jogo. 1941.
Joseph Stalin cometeu o mesmo erro tático de seus inimigos. Ele proibiu qualquer recuo. Unidades inteiras receberam ordens para manter posições inúteis no mapa. O resultado foi imediato. As baixas soviéticas tornaram-se catastróficas. Milhares de soldados morreram em cercos que poderiam ser evitados. Por que Stalin mudou de estratégia? Ele percebeu que o controle absoluto levaria à derrota total. Em 1943, o cenário mudou. Stalin parou de interferir em cada detalhe do fronte. Ele começou a confiar em seus generais de carreira. O marechal Georgy Zhukov e o marechal Alexander Vassilevsky receberam liberdade operacional. O planejamento militar soviético ganhou profissionalismo. No quadro geral, as decisões agora seguiam a lógica de guerra, não a ideologia política. Enquanto isso, a estrutura de comando alemã fazia o caminho inverso. O comando de Berlim tornou-se rígido, tornou-se disfuncional. Ficou completamente desconectado da realidade do campo de batalha. À primeira vista, dois exércitos em combate, mas na prática, uma troca de identidades. O exército alemão, antes profissional, tornou-se ideologicamente engessado. O exército soviético, antes político, tornou-se profissionalmente competente. Os dois sistemas cruzaram caminhos em direções opostas. Essa recusa em confiar no julgamento militar profissional estava prestes a cobrar um preço alto. O comando alemão preparava o terreno para o maior desastre de sua história. Não foi apenas uma derrota, foi o fim do mito da invencibilidade alemã. Um exército inteiro de 300 mil homens seria aniquilado. Mas isso era apenas o começo. Na filmagem da época, nota-se, as colunas de tanques avançam sob um sol escaldante. Agosto de 1942, as forças alemãs atingem as margens do rio Volga. O alvo é a cidade de Stalingrado. O local possui um valor simbólico extremo. Carrega o nome do próprio Stalin. Capturar a cidade garantiria uma vitória gigantesca para a propaganda de Hitler. Mas, do ponto de vista estratégico, Stalingrado não era o objetivo principal. Os mapas mostram a verdade. O foco real eram os campos de petróleo do Cáucaso, situados muito mais ao sul. A obsessão pelo nome de um homem mudaria o curso da guerra. Não havia margem para erro. Agosto de 1942. As forças alemãs entram nos subúrbios de Stalingrado. O exército avançou rápido pelas estepes, mas agora a velocidade para. Tanques e aviões tornam-se inúteis entre as ruínas de concreto. A luta vira um combate de rua, casa por casa, quarto por quarto. O soldado alemão perde sua vantagem tecnológica. Agora, a guerra é decidida por granadas e baionetas no meio dos escombros. Por que o comando alemão não recuou? O objetivo estratégico de capturar o petróleo do Cáucaso ficou em segundo plano. O que importava era o nome da cidade. O valor simbólico de Stalingrado superou a lógica militar. Os meses passam. O frio chega, milhares de corpos se acumulam nas calçadas cobertas de neve. Hitler envia mais divisões para o moedor de carne. 19 de novembro de 1942. Os soviéticos lançam a Operação Urano, mas eles não atacam o centro da cidade, eles atingem os flancos. As linhas de defesa nas laterais são ocupadas por tropas romenas e italianas. O equipamento é precário, a moral é baixa, o ataque soviético é esmagador. No mapa, nota-se o colapso. As defesas laterais evaporam em poucas horas. Colunas de blindados soviéticos avançam quilômetros por dia no gelo. Eles não param para lutar. Eles cercam. 23 de novembro. As pinças do Exército Vermelho se encontram a oeste de Stalingrado. O cerco está fechado. 300 mil soldados do eixo estão presos dentro de um bolsão de morte. Nesse momento, a história chega ao seu ponto de ruptura. 23 e 24 de novembro. O general Friedrich Paulus, comandante do 6º Exército, envia mensagens desesperadas ao alto comando. Paulus é direto. O exército precisa romper o cerco imediatamente. Ainda existem rotas de fuga abertas. Se os tanques alemães atacarem agora, o 6º Exército sobrevive. Mas a resposta chega do quartel-general de Hitler. A ordem é seca. Não recuem. Mantenham Stalingrado a qualquer custo. Hitler garante que ninguém será abandonado. O plano de resgate é traçado sobre uma promessa impossível. O Reichsmarschall Hermann Göring assume o controle da situação. Ele afirma pessoalmente que a Luftwaffe pode suprir todo o exército pelo ar. Milhares de toneladas de comida e munição por dia. Na prática, os aviões alemães começam a cair sob o fogo da artilharia antiaérea. O suprimento não chega, a fome começa. Não havia mais caminho de volta.